Tô só esperando dar o horário, tá, gente? Vocês conseguem me escutar bem? É. Sem problemas. Dá pra ver o slide direito? Dá sim. Ah, tá certo, então. Tô só esperando dar o horário certo, que daí chega mais gente e tal. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês preferem que eu mande os slides pra vocês? É... Boa noite de novo, né? Vocês preferem que eu mande slide pra vocês, tipo, pelo WhatsApp e tal, pra vocês acompanharem? Ou assim, tá bom pra ver? Ou os dois? Não sei. Mas se quiser os dois, pode também. Ah, acho que eu posso mandar o PDF lá no grupo, né? Sim, assim tá bom, mas se mandar é bom pra ajudar na hora de estudar, pra Não, ter de qualquer jeito eu onde vou ver. deixar disponível para vocês os slides, né? Ah, sim. Mas eu acho que eu também posso mandar agora, porque se alguém quiser acompanhar por algum outro lugar o Hum, slide só, né? Vou Mas tá deixar lá dando no pra grupo. ver de boa. Ah, que bom. Eu mandei lá o PDF. Se alguém quiser. Vocês conseguiram ver a última aula? Ó, a da semana passada? Isso. Não Sim, não da Larissa, né? A última de gramática, desculpa. sim, sim. Ah, Consegui tá sim. bom. É a primeira vez que eu tô dando aula online, então eu tô com medo de deixar o tempo passar muito, né? Porque aí. Mas enfim, às vezes fica muito demorado. Mas vamos vendo como que é, vocês vão me falando também. Acho que é legal assim, né? Porque tem o retorno de vocês na hora. Isso é muito bom. Então, acho que.
dá pra gente ir começando já, né? O... Hoje a aula de gramática é sobre interjeição, preposição e conjunção. A gente ainda está dentro de morfologia em classe de palavras, certo? Agora, essas classes de palavras não são relacionadas do jeito que eu estava falando para vocês antes, que você tem grupo nominal e grupo verbal. Essas três classes não são nesses grupos. Em especial, a interjeição, ela não é ligada nem com a preposição com a conjunção. Ela é tipo uma classe de palavra aleatória que não tem grupo, ela é sozinha. Então, acho que eu já vou começar mesmo, que a gente já está no horário. Então, a interjeição. Ah, entrou alguém agora, eu preciso aceitar. Peraí. A interjeição não é assim um grupo de palavra tão importante quanto os outros que a gente está estudando. É importante a gente saber reconhecer, e é importante a gente saber o que significa no texto, mas não é uma coisa assim, nossa, vou me matar a estudar a interjeição. Tipo, das classes de palavras é a menos importante, então a gente vai passar mais rápido por ela. É importante saber que é invariável e que expressa sentimentos e estados de espírito repentinos. Então, geralmente são frases meio prontas até isso é uma coisa importante que eu coloquei embaixo para vocês, podem ser ruídos, ou uma palavra só, ou até o que a gente chama de locuções interjeitivas. Como a gente já está falando de locuções há um tempo, locução é sempre quando é mais de uma palavra com o sentido, com a função daquela classe de palavra. Então, a gente tem locução interjeitiva, são mais de uma palavra que tem a função de uma interjeição. Na verdade, a gente tem isso bem frequentemente, né? Coloquei aqui um slide com vários exemplos para vocês. Então, a gente tem. Vocês reparam que todos eles têm ponto de exclamação no final, né? Isso é bem característico de interjeição. E também reparem que, por exemplo, a gente tem os primeiros que eu coloquei, eles não são exatamente palavras, né? São expressões de ruídos mesmo, coisas que a gente usa para expressar emoções repentinas, como interjeições fazem. Mas algumas outras, elas são palavras que podem ser usadas em outros contextos, e aí eles vão pertencer às outras classes gramaticais, mas que usadas desse jeito, sozinhas, assim, com ponto de exclamação, elas são interjeições. Elas expressam sentimentos repentinos. É exatamente isso que a interjeição faz, né? Enfim. Não tem muito mais para falar sobre interjeição, na verdade. É só importante saber isso, assim. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Vocês fiquem à vontade para me interromper na hora que vocês quiserem para perguntar as coisas, tá bom? Ou para perguntar sobre algum exemplo. Eu não vou ler todas as interjeições, mas eu deixei uma lista aí, é só porque eles não são muito importantes mesmo. Então, interjeição sempre vai vir como uma ideia repentina, algo repentino do momento. Sim, é como se a pessoa. Geralmente, você vê muito em fala. Então, por exemplo, a pessoa está conversando com a outra, e aí isso vem como na fala de um personagem. Ou se é um leitor que conversa, é um autor que conversa com o leitor, então ele vai falar aquilo para falar com o leitor dele. É uma coisa muito de conversa. Para chamar atenção, uma coisa repentina. Geralmente, tipo, você lembra disso, você lê isso pensando em um grito, por exemplo. Tem muito a ver com conversa, bastante. Então, isso marca bastante interlocução, isso é importante. Se vocês verem texto narrativo com interjeição, isso marca tipo, uma conversa do autor com o leitor. Ah, sim, entendi. Então, eu acho que é meio isso. Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? Fiquem à vontade. Não, acho que eu consegui compreender essa parte. Obrigado. Ah, imagina. Bom, então vamos prosseguir. As próximas classes gramaticais, elas são muito importantes, principalmente a conjunção, mas a preposição é muito importante também, e a gente vai vê-las mais para frente. Inclusive, eu estou planejando umas aulas extras sobre algumas coisas relacionadas com isso, mas a gente vai ficar aqui no centro de morfologia, que eu expliquei para você, só da classe de palavras. Por quê?
as preposições e as conjunções, que são as próximas classes de palavras que a gente vai estudar, que são as duas últimas, elas têm muito a ver com a sintaxe depois. Então, a gente vai ficar estudando sintaxe e vai lembrar da preposição, vai estudar sintaxe e vai lembrar da conjunção. Mas agora a gente está pensando só nelas dentro da classe de palavras. Muito bem, a preposição é uma classe gramatical que subordina um termo da frase a outro. Então, o que é subordinar? É criar uma hierarquia. Não é uma hierarquia de significado, mas é uma relação dentro da frase. Então, eu queria explicar isso para vocês, porque isso vai ser muito importante. Isso tem a ver com a sintaxe que a gente vai ver depois, mas isso que eu estou explicando agora não tem a ver com a sintaxe. É a definição de preposição mesmo. Então, a gente tem bolo de chocolate. A gente tem um substantivo que é central aí, que é bolo. A parte mais importante, assim, desse termo é bolo. Só que aí eu quero relacionar bolo com chocolate. A preposição é o que faz essa ligação. Ela é a liga entre o bolo e o chocolate. Se você não tivesse a preposição, não ia dar para você explicar que o bolo é de chocolate. Ela faz essa ponte. Como bolo é a coisa mais importante, então a gente tem que chocolate está relacionado com a preposição, que a preposição consegue relacionar o chocolate com o bolo. É só assim que a gente consegue fazer essa relação. E isso funciona sempre para preposição. Eu não sei se eu estou conseguindo deixar isso claro, é uma relação difícil, mas que a gente vai ver bastante daqui para frente para a sintaxe. Essas relações de hierarquia entre os termos das frases e tal. E isso é importante para a definição de preposição, porque a preposição, ela faz essa ligação dando hierarquia. Então, vamos para o próximo exemplo. O cachorro pertence ao menino. Aqui, eu não estou fazendo a ligação de um substantivo com outro, né? Aqui pertence a um verbo, e a gente precisa ligar pertence com menino. Aí, a gente usa a preposição a. Então, é a mesma situação. A preposição a faz uma ponte entre menino e pertence, para você conseguir usar eles dois juntos com o sentido que a gente está colocando. Os verbos têm uma relação muito específica com a preposição, que a gente vai estudar mais para frente, mas só para adiantar, assim, caso vocês lembrem alguma coisa de sintaxe, é a coisa do objeto indireto. A gente depois vai ter aula sobre regência, e isso tem muito a ver com preposição, tem tudo a ver com preposição, e é porque a preposição faz essa ligação, essa ponte entre um termo e um outro, dizendo qual que é o mais importante. Aqui, nesse caso, o mais importante é o verbo. Geralmente, a coisa mais importante é o verbo mesmo. Vocês têm alguma dúvida nesse slide? Essa relação é bem complexa, assim, não é uma coisa simples, então pode ser normal vocês terem dúvidas. Bom, vou continuar, então. Tá bem tranquilo, pode continuar. Tá bom. As preposições a gente divide ela em dois tipos: as essenciais e as acidentais. As essenciais, elas, assim, é sempre preposição. Sempre que você vê essa palavra, ela é uma preposição. Eu até coloquei aqui meio inversinho, porque eu decorei quando eu estudei isso. Não preciso decorar, gente, mas, assim, não sei, é legal saber que essas coisas são preposições, e isso não é cobrado no Enem, assim, para você saber de cor. Mas outros vestibulares é importante você saber que essas palavras são preposições. Então, vestibulares aqui de São Paulo, acho que os do Rio também, lá para o Sul, eles cobram você saber essas aqui de cor, porque essas são sempre preposições. Eu não sei se vocês querem que eu leia as coisas. Geralmente eu leio quando eu estou dando as coisas na aula, porque eu acho que é tipo para vocês acompanhando a leitura, mas eu não sei se vocês preferem ir lendo sozinhos. Enfim, aí os acidentais, eles podem ser de outras classes, dependendo do contexto, mas em alguns contextos eles são usados como proposições. Aqui eu estou devendo para vocês exemplos disso, porque eu achei bem difícil de achar, mas eu coloquei alguns exemplos de palavras que podem ser usadas como preposições. Então, tem afora, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, segundo, tem várias. Podem ter outras, assim, que eu não falei aqui, mas é isso.
Vamos para o próximo. Aqui eu queria falar sobre combinação de preposições com artigos. Então, a gente tem combinação, que é sem eliminar a letra, e contração, que é eliminando a letra. Ou mudando alguma letra. Daí a gente tem as combinações aqui dos artigos definidos, com algumas preposições mais importantes. Aqui eu queria só chamar a atenção para vocês, quando você tem a de preposição a e a de artigo a. Vocês estão vendo que quando tem os dois juntos você usa crase? Isso é a crase. Isso é bem importante, porque se não tem o artigo a definido e a preposição a, você não usa crase. Porque a crase é só para essa situação. Você também pode usar a crase aqui no plural, quando o artigo definido é no plural, quando é as, aí você põe a preposição as, mais o artigo definido as, é as com crase. Crase é o nome do símbolo do acento só. Vocês têm alguma dúvida com isso, com crase? Isso é bem importante, eu pensei em falar isso depois, dando exemplo para vocês em umas aulas mais para frente, quando a gente estiver falando de pontuação e tal. Com a crase, um pouquinho, mas eu queria voltar só em relação às preposições acidentais, para ver se eu entendi. Por exemplo, Tá. durante estava aqui no meio, tá no meio. Se eu falasse durante o dia eu fiquei em casa, eu estaria usando ela como uma preposição? Não, nesse caso não. Nesse caso, não. Nesse caso não é uma preposição. Nesse caso, ela está sendo um advérbio. A gente falou dela da última vez, né? Na Uhum. última aula. Mas então, esse é um caso, por exemplo, eu fiquei com dificuldade porque o livro coloca esse exemplo e eu não consegui achar um exemplo numa frase. Então, assim, eu fico devendo para vocês de achar essas palavras em exemplos com frases, porque daí fica mais fácil a gente enxergar. Mas Sim. eu não achei, eu não consegui, tipo, vir na minha cabeça um exemplo decente para colocar. Então, eu vou ficar devendo isso, me cobrem, por favor, Ai, não tem problema não. Tá tudo certo. porque eu acho legal a gente pensar, né, tipo, como que fica a construção. Mas não se preocupem tanto com isso. As importantes mesmo são as essenciais, assim, você saber que, bati o olho, isso aqui é uma preposição essencial. E, assim, saber como usar elas é muito mais importante do que pensar nas acidentais. Ah, sim. Obrigado. Mas eu vou ver se eu procuro uns exemplos das acidentais. Isso ficou faltando mesmo. Sobre a crase, ficou algum problema aqui? Tipo, só com essa explicação inicial? Depois eu vou vir com exemplos e tal em outras aulas para vocês, porque daí eu acho que vai ficar mais tranquilo. Se você Mas, vai trazer, tá de boa. tá, não, eu vou trazer Essa isso mais explicação para inicial ficou frente. muito bom. Tá bom, estou. É só essa ideia inicial mesmo para a gente trazer agora. Depois, mais para frente, a gente vai discutir melhor a crase. Tudo certo, então. Aqui eu coloquei uma outra tabela, né? Que essa é com os artigos indefinidos e duas preposições. É só para vocês saberem que essas contrações existem e às vezes a gente acha que elas são informais, que elas não podem ser usadas, mas elas podem ser usadas, tipo, num texto, podem usá-las tranquilamente. Eu não sabia até pouco tempo, então eu ficava evitando usar, mas pode usar isso tranquilo numa redação. Eu não sei. Que é isso? Tem algum problema aqui? Tinha dado um ecozinho, mas acho que já tô tranquilo. Tá bom. Então, acho que a gente pode prosseguir. Aqui, locução prepositiva. Locução é a mesma coisa que a gente estava falando antes. Locução é mais de uma palavra com o sentido daquela classe gramatical. Então, aqui a gente tem locução prepositiva, uma locução, mais de uma palavra com sentido de preposição. A coisa da locução prepositiva é que a última palavra da locução tem que ser uma preposição. Fica até meio tosco, né? Porque é tipo uma palavra e uma preposição. Você fala, locução prepositiva. Mas é porque as duas palavras estão agindo juntas para causar a ligação. Por isso que a gente faz assim. Então, aí eu coloquei uns exemplos para vocês. Então, abaixo de, acima de, acerca de, ao lado de, a respeito de. Você vê que tem um monte de, aí, acordo com, de acordo com.
dentro de, graças a, junto a, perto de. Sempre assim, sempre uma palavra e uma preposição. Tem algum problema com locução prepositiva? Acho que problema não é a palavra, mas Não, tipo, alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. não, porque eu fiquei com numa locução prepositiva, vai acontecer de aparecer mais de uma preposição? Tipo, uma do lado da outra, ou uma seguida, assim, Isso, vários uma termos seguida da juntos? outra. Então, você consegue pensar num exemplo de uma seguida da outra? Não consigo pensar. Então, exatamente por isso. Porque se você coloca uma preposição com outra preposição uma do lado da outra, elas estão ligando o quê? Ela sempre, a locução, ela sempre é uma ponte. Então, ela precisa ter uma coisa antes e uma depois para ligar. O ponto Ah, aqui é que sim. você não usa duas pontes para ligar um lado do outro, entende? Você sempre usa uma só. Por isso, nas locuções, você coloca uma palavra junto com uma coisa que é uma preposição, para você dar um sentido a mais para aquela preposição, mas não uma outra preposição, porque daí você queria. É como se você estivesse tentando fazer duas pontes e não tem o que ligar, entende? Ah, sim, entendo. Então, é assim que funciona só. Então, é importante a gente ter essas perguntas, porque ajuda a gente a entender melhor as coisas mesmo. Então, é por isso que a gente coloca uma palavra que não é uma preposição com uma palavra que é uma preposição. Porque essa palavra que não é a preposição vai dar um sentido a mais que a preposição sozinha não tem. E é por isso que funciona desse jeito. Ah, sim, entendi. Obrigado. Ah, imagina, gente. É, bom, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Não, pergunta não. Às vezes eu fico com medo de soar muito brava pra vocês, mas é só que eu fico muito empolgada, tá bom? Então, sim, podem ficar à vontade pra perguntar sempre que vocês quiserem. É, aqui, isso é uma coisa importante. Sobre preposição e coesão. Coesão é um termo que a gente usa muito na redação. E assim, eu sei que eu falo bastante redação, mas é que saber a gramática ajuda muito na hora da gente fazer redação, porque a gente entende mais como as estruturas funcionam dentro do texto e a gente consegue diminuir os erros e tal. Inclusive, coesão é uma coisa que a gente não consegue fazer se a gente não entende o funcionamento de preposição. Mesmo que não seja um entendimento assim teórico da coisa, a gente precisa entender como eles funcionam para escrever melhor. Então, coesão é o quê? Coesão é quando você consegue colocar termos de ligação dentro do texto de um jeito certo que faz sentido. Então, você está, tipo, ligando coisas de um jeito fácil para o leitor entender. E aí você tem coesão. Inclusive, no Enem tem parte da nota que é para coesão. Então, se você não está conseguindo fazer essa ligação direito, eles tiram nota sua. E eu vou explicar para vocês como ficar atento com isso, porque isso é importante. Então, a preposição relaciona dois termos. Aí eu vou dar o nome para cada um dos termos: o termo regente e o termo regido. E a gente vai ter aula de regência mais para frente, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês sobre como usar as preposições com cada tipo de termo e etc. E isso a gente vai ter mais para frente, é uma aula importante também, mas não é sobre isso que a gente vai conversar agora. O que a gente vai conversar agora é que o termo regente é o termo que vem antes da preposição, e o termo regido é o que vem depois. Então, o termo regente, ele é o maior na hierarquia, certo? Porque o termo regido é o que vem depois, é o que precisa da ponte para se ligar com o termo regente. Como essas duas coisas, elas estão tendo essa ponte da preposição, elas precisam estar perto uma da outra, porque senão vai ficar muito difícil da gente entender com o que está sendo feita essa ponte da preposição. Aí eu coloquei exemplo para vocês no próximo slide, que acho que dá para entender melhor do que eu estou falando. Vou ler para vocês. Dá-se a chance a jovens com curso primário completo que saiba falar bem com o público de estagiar na empresa. Nossa, eu deixei a frase com erro de concordância, gente, vocês me perdoem, devia ter um M ali depois de saiba. Enfim, é que eu copiei uma frase, eu coloquei jovens no plural,
Mas aí eu esqueci de colocar os verbos no plural, né? Olha que falha. Mas enfim, acho que dá para entender, não é disso que eu tô falando, mas, enfim. Aqui, vamos pensar na primeira frase, né? De estagiar é o termo. Estagiar é o termo regido. E esse de é a preposição, certo? Na hora que você vai ler, na hora que você tá, tipo, lendo, dá-se a chance, nossa, você chegou em público, você já esqueceu o que veio antes, assim. Você tem a ideia na cabeça, mas você não tem as palavras, palavra por palavra, na cabeça. Se você colocar esse D aí, vai ter muita dúvida com o que você tá ligando esse D. Fica um texto que você tem que ficar voltando para ler ele de novo. Então, fica difícil de entender o que ele tá dizendo. O certo é a gente colocar os dois juntos. E esse é o pulo da coisa para fazer redação, né? Com essa coisa de coesão. É você saber mexer na frase para deixar essas coisas juntas. Então, aqui você coloca: dá-se a jovens com curso primário completo, aí, que saibam falar bem com o público, a chance de estagiar na empresa. Aqui, o texto fica mais claro porque a gente coloca a chance junto com estagiar e a ponte entre eles, a preposição, eles estão muito mais perto. E isso dá mais clareza para o texto. Você não tem que ficar ele lendo muitas vezes para entender o que ele está dizendo, porque as coisas que estão ligadas estão juntas. Ficou alguma dúvida com isso? Não, fica bem claro. Tá bem tranquilo. Tá bom, então. Se atentem a isso na hora de escreverem redação, acho que isso faz bastante diferença. Costumava deixar meus textos super confusos, eu não entendi o porquê, e tinha muito a ver com isso. É uma coisa que faz bastante diferença mesmo no texto. Então, vamos lá. Agora a gente já passa para a conjunção. Como a gente vai passar para a conjunção, vocês têm alguma dúvida com preposição? Para a gente parar de tirar isso antes de passar para a conjunção? Não. Bom, tá bom, então. Nossa, tá indo mais rápido do que eu achei que ia, gente. Se eu estiver falando muito rápido, também vocês avisam, tá? Conjunção é muito importante para a gente estudar tanto na redação quanto depois quando a gente for estudar as orações coordenadas, subordinadas, as coisas que a gente coloca várias orações uma relacionada com a outra. Depois que a gente terminar de ver sintaxe de uma oração só, a gente vai estudar sintaxe de mais de uma oração uma do lado da outra, e a conjunção vai ser muito importante. Mas aqui a gente não vai estudar a relação da coisa da sintaxe com a conjunção. Aqui eu quero só mostrar para vocês que as conjunções também são palavras que ligam elementos. Mas como a gente viu agora, a preposição geralmente liga elementos pequenos, certo? Geralmente, não é sempre. Geralmente ela liga elementos pequenos. E a conjunção, apesar de ela poder ligar coisas pequenas, geralmente, e ela pode ser muito mais usada assim, na redação a gente vê isso muito mais, ela sendo usada para ligar coisas grandes. Tirando a conjunção E, que a conjunção E a gente usa mais para ligar coisas pequenas, mas aqui eu queria que vocês prestassem atenção nessa diferença, assim, mais geral. Enfim. Então, conjunção é muito importante para ligar duas orações. E a conjunção dá a direção argumentativa para um texto. O que é isso? É assim, quando você coloca a sua linha de opinião na hora que você está escrevendo. As conjunções que você usa ao longo do texto, elas vão mostrar para o leitor qual que é o seu argumento. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês como que isso acontece. É um exemplo meio bobinho, mas depois a gente vai vendo como isso pode ser elaborado. Então, ela era bonita e ambiciosa, uma graça. Então, esse E está fazendo só uma união entre bonita e ambiciosa, não está fazendo um julgamento. O que faz julgamento de eu achar isso uma coisa boa é uma graça, certo? Agora, vem embaixo. Era bonita, mas ambiciosa. O que muda não é eu falar que ela era bonita ou que ela era ambiciosa, mas esse mas. O mas dá uma carga negativa para ambiciosa, faz eu dizer que ela ser ambiciosa é uma coisa ruim. Então, isso que eu tô tentando dizer para vocês. Essas conjunções dão a linha de opinião para o que você está escrevendo. Então, por isso que elas são muito importantes para vocês prestarem atenção na redação. E também, quando vocês estão vendo um texto, dá para você perceber qual que é o argumento, qual que é o pensamento de quem está escrevendo, observando as conjunções que essa pessoa está usando no texto.
Enfim, esse é um exemplo meio bobo, né, que eu coloquei. Não sei se vocês têm alguma dúvida com isso. Bom, vamos continuar. Ainda no início não, mas acho que vai ter dúvida sim. Ah, Acho que eu vou tranquilo. ficar com dúvida. Conjunção, a gente divide ela em dois tipos: as coordenativas e as subordinativas. Não quer dizer que existem palavras que só são conjunção coordenativa e palavras que são só conjunção subordinativa. Claro que tem umas que a gente só usa como subordinativa e umas que a gente só usa como coordenativa, mas isso é um julgamento que a gente faz dentro do contexto. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Coordenativa, eu vou explicar um pouco da etimologia da palavra para vocês, porque eu acho que faz sentido. Co é junto. Então, ordenativas, é que elas estão ordenadas juntas. Elas não estão uma em cima da outra. Elas estão uma do lado da outra. Elas não é uma mais importante que a outra. Eles não têm hierarquia entre si. Então, assim, são frases que poderiam estar separadas, por exemplo, mas que a gente quer colocar uma relação de sentido entre elas e coloca com a conjunção. Mas elas não têm hierarquia entre si. Agora, a subordinativa, elas têm hierarquia entre si. Isso vai ser importante depois na hora que a gente estudar a sintaxe. Mas, assim, só dando uma adiantada, geralmente a conjunção subordinativa, ela é colocada para orações subordinativas. E as orações subordinativas, elas exercem um papel sintático dentro da outra oração. Isso a gente vai estudar melhor, eu sei que está confuso, mas é basicamente como se eu falasse assim: numa oração eu tenho o sujeito e o predicado com o verbo e as outras coisas que tem no predicado. Ao invés de colocar o sujeito uma palavra, eu coloco uma oração inteira. E aí, essa frase, essa oração, como ela tá dentro da outra oração, ela tá exercendo um papel de sujeito dentro da oração, ela é subordinativa, porque ela tem um papel dentro da outra oração. Eu não sei se isso ficou claro, mas é uma coisa que a gente vai estudar bem melhor mais para frente, quando a gente estiver falando de orações subordinativas e tal. Então a gente vai falar disso tudo de novo. Eu só tô dando uma adiantadinha para vocês entenderem, dar um spoiler assim do que vem para frente. Mas assim, essa coisa da hierarquia entre os termos não é o que eu queria chamar a atenção aqui. O que eu queria chamar a atenção é o tipo de sentido que a gente pode dar para as frases, dependendo da conjunção que a gente usa. Essa é a parte importante hoje. Mas eu sei que essa coisa de hierarquia é um pouco complicada. Vocês têm alguma dúvida com isso? Quer que eu explique de novo? Sei lá. Até então não, tá bem tranquilo. Tá bom. Tem exemplo? Um exemplo? Então, de coordenativa. É porque eu vou colocar várias aqui agora de coordenativa. Mas, enfim. Nossa, não consegui mexer aqui no negócio. Peraí. Desculpa, gente. Deu um tilt aqui no meu computador. Tá bom. Coordenativa. Maria ama João e João ama Maria. O E é uma conjunção coordenativa. Então, significa que Maria ama João, ela é equivalente, ela não tem hierarquia maior do que João ama Maria. São frases inteiras, orações completas, que eu só coloquei o E para, tipo, juntá-las e colocá-las uma do lado da outra. Só isso. Agora, se eu disser... a Maria disse que ama João. Agora eu disse, Maria é o sujeito, depois a gente vai estudar isso melhor. Disse é o verbo, que ama João. Aqui a gente tem disse, é um verbo, certo? Na hora que a gente fala que ama João, o ama é outro verbo. Então a gente tem dois verbos, a gente tem duas orações. O que faz a ligação entre as duas orações. Só que Maria disse não é uma frase inteira. Não é uma oração inteira. Tá faltando uma parte. A parte é o quê? Que ama João. Falta o que ela disse, certo? Só que ama João é uma oração inteira. Então a gente tá falando que assim, é uma oração que tá dentro da outra oração. Eu sei que tá difícil, porque não tá escrito assim. Eu acho que ficaria melhor se eu tivesse escrito essas frases assim, né? Mas a gente vai estudar isso depois mais pra frente. Então, é uma oração dentro da outra oração. Quando isso acontece,
é subordinativa. E o que é uma conjunção subordinativa. Não sei, ficou mais claro com um exemplo assim? Ficou? Tá bom. Mas a gente vai ver isso depois. Nossa, eu repeti o slide aqui sem querer. Foi isso que aconteceu. Enfim, desculpem. Depois eu arrumo isso e mando para vocês direito. Muito bem. Aqui a gente tem as conjunções coordenativas. Essas são as classificações delas, então a gente pode dividir elas nessas ideias. E eu coloquei as ideias para vocês. Então a gente tem as aditivas, que tem o sentido de adição ou soma, adversativas, que contradizem ou negam uma ideia, as alternativas, que mostram opções, as conclusivas, que mostram conclusão, certo? E explicativa, que explicam. Os nomes são meio autoexplicativos, mas eu acho bom, assim, falar sobre o significado deles. A gente vai ver exemplos de cada um deles. Nossa, por que está acontecendo isso com o meu negócio? Mas, enfim. Aditivos. Desculpa, gente, eu estou tendo problemas aqui para projetar o slide, mas, enfim. Com as aditivas, a gente tem nem, não só, mas também. Esse não só, mas também que eu coloquei os 3 pontinhos, elas são usadas juntos, tá? E aí eu coloquei uma observação para vocês que nem é a contração de e não. Então, quando a gente usa nem, a gente não usa o e junto, porque o nem já tem o e. Então, não faz sentido usar 2 e's, né? Então, a gente usa só o nem. Vamos ver uns exemplos, então. Comprei maçã e banana hoje. Nesse caso, não está juntando várias orações, está só juntando banana e maçã, né? 2 termos que são substantivos que estão em igualdade. Aí, o rapaz não fica nem sai. Aqui a gente, o que eu falei para vocês do nem, a gente não fala o rapaz não fica e nem sai na hora de escrever. Por quê? Porque o nem já tem o e junto dele. Então não precisa falar o e de novo. A gente fala o rapaz não fica nem sai. Então, se colocar o E fica errado? Pode ser considerado um erro, sim. Assim, tudo bem falar, entendeu? Não tem problema nenhum, mas na hora de escrever é considerado um erro. E na hora que você lê isso num texto, você lê e, nem, isso é uma marca de informalidade, marca de oralidade. Bom, então a gente tem aí, o menino pulava e gritava, tá juntando 2 verbos. Aí, na alegria e na tristeza. Enfim. E aí eu coloquei um exemplo do último, né? Ele não só era o aluno com as melhores notas, mas também era o melhor da sala nos esportes. Aqui é claramente um aluno irreal, mas é só para vocês verem que essa construção com 2 partes é uma construção de aditiva, né? Você está adicionando 2 ideias. Vamos para a próxima, então? Peraí, eu fiquei com só uma pergunta mesmo. Diga. Essa última frase, se eu falo ele não era o melhor aluno, as melhores notas, calma, esqueci a frase, deixa eu ler aqui. Ele não era o aluno com as melhores notas, mas era o melhor da sala nos esportes. Se eu falo isso, vira adversativo. Isso. E se eu falar, ele não só era o aluno com as melhores notas, sem o também, era o melhor da sala nos esportes, também vira adversativo? Então, aí tem um erro. Por quê? Você está misturando duas construções. Isso é uma coisa importante que você falou. Acontece bastante. E eu não recomendo que vocês usem na redação. Fica confuso. Porque daí você não sabe se a pessoa Sim. está pensando na aditiva ou na adversativa. Aí você não sabe dizer se a pessoa está tentando dizer que está adicionando 2 ideias ou se ela está opondo 2 ideias, entende? Entendi, fica muito E subjetivo. fica uma coisa meio ambígua, fica confuso. Ah, sim, entendi.
Esse é o problema das conjunções. A gente tem que se atentar na hora de usar elas, senão as ideias ficam todas confusas, porque elas estão juntando as ideias aí, né? Certo. Obrigado. Certo? Tá bom, vamos para a próxima, então. Que são justamente as adversativas. Que são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Cada uma delas é usada de um jeito, então eu coloquei alguns exemplos para vocês. Eu amo leite, mas sei que me faz mal. Ele é bonito, porém não tem caráter. Aqui a gente poderia trocar uma pela outra, né? Mas e porém, você pode intercambiar elas. Então você pode falar, eu amo leite, porém sei que me faz mal. Você pode falar, ele é bonito, mas não tem caráter. Dá na mesma. E vocês reparem que eu estou usando vírgula aqui para separar as coisas. É legal vocês saberem, tipo, quando uma dá para usar pela outra, enfim, quando, por exemplo, mas dá para você usar no lugar do porém, porque é legal para vocês não ficarem repetindo as palavras, né? Eu tinha muito problema para repetir palavras na redação, e aí eu ficava, tipo, decorando, assim, algumas conjunções para usar uma no lugar da outra. Enfim, vamos para o próximo. As células eucariontes precisam de oxigênio. Contudo, nem todas as células suportam a presença desse gás. Aí o contudo, a gente tem que colocar um ponto final e aí começar com letra maiúscula outra frase. Mas mesmo assim, ela tá juntando as duas ideias. Isso é uma coisa das conjunções. É diferente da preposição, que a preposição as coisas têm que estar mais juntas. Na conjunção, elas podem estar um pouco mais separadas desse jeito. Então, elas podem estar separadas por um ponto, que está tudo bem, continua funcionando. Inclusive, contudo, não dá para usar sem você não colocar um ponto aí. Não dá para você colocar uma vírgula depois de oxigênio e começar com letra minúscula, contudo. Fica errado o uso do contudo. Vamos para a próxima. A humanidade há muito tempo refletia acerca da natureza da matéria. Ponto. No entanto, foi somente com Dalton que houve a comprovação científica da presença de átomos. Estava inspirada com esses exemplos, né? No entanto, também é a mesma coisa do contudo. Você tem que dar o ponto final e letra maiúscula e depois de no entanto vírgula para começar o que você vai falar. Então aí vocês percebem que o contudo e no entanto dá para você usar um no lugar do outro. Tem algum problema com alguma dúvida, alguma colocação, mais exemplos, outro tipo de explicação? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Vamos para as alternativas. As alternativas têm essa coisa de você usar repetido a estrutura, né? Ou isso, ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. Quer isso, quer aquilo. Isso é bem característico. Se você vê isso, é alternativo. Então aqui você tem ora está alegre, ora está triste. Ou viaja para o Rio de Janeiro, ou viaja para São Paulo. Eu estarei feliz. Quer eu volte para casa, quer eu fique aqui. Então você tem duas alternativas, você tem duas opções, assim, tem duas. É isso, entendeu? Eu não sei muito bem mais o que falar sobre as alternativas, gente. Você tem problema com elas? Elas são bem fáceis de você identificar, né? Sim, nenhum problema. Dá pra perceber de boa. Se tiver só um ou, por exemplo, também é alternativo? Então, como elas têm não, é alternativo também. Se você colocar viagem para o Rio de Janeiro ou viagem para São Paulo, é alternativo também. E é uma boa que você falou isso, porque eu falei nessa coisa de repetir, mas o ou, em especial, a gente não usa sempre com essa repetição. A gente pode tirar o primeiro ou, para não ficar essa coisa muito repetitiva, já que a gente usa muito o ou, né? É bem cotidiano. Então, quando tem só um ou, também é alternativo, gente. Muito bem colocado. Podemos ir para a próxima, então. Próximas são as conclusivas. Portanto, logo, por isso, por consequência, pois após o verbo, e assim. O pois após o verbo é o último que eu vou falar, porque ele é mais complicadinho. Mas vamos nos outros primeiro. Ele é muito novo, portanto, não pode beber. O aluno é muito participativo e todos gostam dele. Logo, foi escolhido como representante.
Ela estudou muito, por isso conseguiu boas notas. E aqui tem a mesma coisa, dependendo da conclusiva, você usa ela de um jeito diferente. Então, com assim. Também a gente tem aqui desse modo, dessa forma. A gente usa bastante essas na redação, né? Que a gente está fazendo, tipo, a gente dá o nosso argumento e aí chega na conclusão do argumento. Eu fazia bastante isso. E aí você coloca a conclusiva, tipo, portanto, essa ideia, não sei o quê. Então é bom saber bastante essas, porque, né, usa bastante. Enfim. Mas aí eu chamo a atenção pro assim. Assim é igual desse modo, dessa forma, que você coloca um ponto final e depois começa com letra maiúscula. Então, a estudante explicou a matéria muito bem. Ponto. Assim, seus colegas entenderam tudo. Aí vamos para o pois. Ela desejava muito ter sucesso como escritora. Escrevia, pois, várias páginas todo dia. Esse pois, que está depois do verbo escrevia, ele tem o sentido de conclusão. Ele tem a mesma ideia do portanto. Isso é muito difícil da gente pensar às vezes, porque isso é uma construção de português de Portugal. E que a gente vê muito em texto antigo do Brasil. Mas a gente não usa isso no dia a dia, né? Então, é uma coisa que às vezes pra gente soa estranho, porque não é uma construção que a gente usa. Mas é uma coisa que vocês podem encontrar em texto mais antigo, texto de Portugal. Então, eu vou falar um pouco melhor mais para frente para comparar com o próximo que a gente vai ver. Sobre as conclusivas, vocês têm algum problema? Alguma dúvida? Um posicionamento? De boa. Tá certo. Vamos para as explicativas. A gente tem que, porque, pois, esse pois antes do verbo. Não me espere acordado, que vou trabalhar até tarde hoje. Vou tomar um café, porque estou com muito sono. Ela está se sentindo mal, pois ela não comeu nada hoje de manhã. Então, isso está explicando, certo? Isso é muito importante vocês separarem que, assim, esse que, o porquê, ele está sempre com a frase seguinte, certo? Mas você podia virar ao contrário, você podia falar, porque estou com muito sono, vou tomar um café. Mas o porquê, ele está sempre junto com a frase que é a explicação da outra. Isso é muito importante, porque, assim, às vezes o Enem faz uma questão que eles destacam, tem, sei lá, uma frase que nem essa, vou tomar um café porque estou com muito sono. Tem duas partes, certo? Na frase. Tem a primeira oração, que é vou tomar um café, e a segunda oração, que é porque estou com muito sono. E aí eles te perguntam o sentido da primeira. O sentido da primeira é a causa, porque... Calma, estou perdida. Um minuto, gente. Tá bom. Desculpe, é a consequência da segunda. Porque você está explicando, tem um motivo e tem a causa. Desculpa, gente, eu estou confundindo os nomes, mas vamos lá. Você tem o motivo, que é a segunda, que é estou com muito sono, certo? E aí você tem a consequência, que é vou tomar um café. Então, quando você pergunta qual o sentido da segunda parte, ela é a explicação da primeira, certo? Mas se você pergunta o sentido da primeira parte, você não pode levar em consideração o porquê, certo? Você tem que considerar a frase inteira. Então, é uma coisa importante das conjunções. Nossa, eu falei tudo enrolado aqui, mas assim, tem que ter muita atenção para com qual frase que está a conjunção, porque isso faz diferença na hora de você analisar o sentido dela em relação a outra oração. Não sei se isso ficou muito claro o que eu falei. Se quiserem. Tá bom. Tá, peraí, só deixa eu repassar pra ver se eu entendi. Então, a segunda parte, nesse caso, ela tá explicando e a primeira ela tá dando a motivação. É Não, isso? desculpa, é por isso que eu falei que eu tinha falado errado. Tomar um Sim. café é a consequência de você estar com sono, certo? Sim. Então, o porquê tá junto com a explicação, Uhum, certo? Mas a certo. consequência dessa explicação é você tomar um café, Compreendi. Agora eu entendeu? entendi.
Aham. Então a segunda você consegue olhar para ela apenas sozinha para definir ela, mas aí a primeira parte você precisa da segunda para conseguir Sim, explicar ela. é. Entendi. Então, e essa coisa do sentido é bastante importante. Vocês têm que prestar atenção com qual das orações que está a conjunção, porque se ele perguntar para você, isso está querendo dizer o quê? Você não pode levar em consideração só a conjunção. Você tem que ver com qual das partes está a conjunção para não correr o risco dele te perguntar sobre a primeira, você falar que é uma explicação porque tem um porquê, entendeu? Às vezes as frases são longas e a gente se perde um pouco, então tem que ter atenção com isso só. E o Enem gosta de perguntar isso de sentido de tal parte, o que isso quer dizer, assim, sabe? Eles não vão te perguntar sobre, isso é uma conjunção coordenativa explicativa? Eles vão te perguntar do sentido. Por isso que eu chamei a atenção disso, principalmente para cada explicativa, porque isso acontece bastante com os pois, com o porquê. Tudo bem com isso? Tudo certo. Tá bom. Aqui eu quis explicar melhor essa coisa do pois conclusivo e do pois explicativo. Então, aqui eu coloquei, é a mesma historinha, só que o pois usado de dois jeitos diferentes. Ela está se sentindo mal, pois ela não comeu nada hoje de manhã. Esse pois está junto com a parte da frase que explica, certo? Ela está se sentindo mal. Qual que é a explicação disso? Ela não comeu nada hoje de manhã. O pois está junto com a explicação. Se a gente inverter a coisa, se a gente colocar o pois na outra parte, depois do verbo, ele vai ter um outro sentido. Então, se a gente fizer, ela não comeu nada hoje de manhã, está, pois, se sentindo mal. Esse pois está junto com a parte dela se sentir mal, que é a conclusão dela não ter comido nada hoje de manhã. Então, vocês percebem que o pois ele pode estar dos dois lados. E aí depende como ele está sendo usado. Dependendo de um jeito, ele pode ser explicativo. Dependendo do outro jeito, ele pode ser conclusivo. Isso tem a ver com a posição dele em relação ao verbo. Essa coisa do pois conclusivo, assim, é uma coisa que vocês não. Assim, é raro vocês encontrarem isso, ser sincera. Mas se vocês encontrarem, vai ser tipo num texto do Machado de Assis, num texto do escritor português. Então, se vocês nunca tivessem visto isso na vida, assim, seria importante saber que isso existe, senão a estrutura das ideias pode ficar confusa. Alguma coisa com isso aqui? Assim, quando eu falo assim, ela não comeu nada hoje de manhã, eu posso pôr assim, ela não comeu nada hoje de manhã, por isso está se sentindo mal? Isso mesmo. Você pode trocar esse pois por um por isso na segunda situação. Isso mesmo. Você pode trocar para outro conclusivo. Ah, sim, entendi. Então, ela não comeu nada hoje de manhã, por isso está se sentindo mal. Aí, se você trocou o pois por uma outra conclusiva, tá certíssimo. Se colocar por isso no lugar do pois da primeira frase, fica conclusivo ou explicativo? Continua explicativo. Olha a frase como fica. Ela está se sentindo mal, por isso ela não comeu nada hoje de manhã. Concorda que você muda totalmente o sentido da frase? Porque, ó, o por isso, ele não é, ele em si, ele não é explicativo. Ele tem um sentido de conclusão. E aí, quando você fala, ela está se sentindo mal, por isso ela não comeu nada hoje de manhã, a gente tá falando, sei lá, ela tava com dor de estômago e achou melhor não comer nada. Mas se a gente tá falando de novo com o pois, ela tá se sentindo mal, pois ela não comeu nada hoje de manhã, eu tô achando que ela não ter comido nada hoje de manhã é o problema, e por isso que ela começou a se sentir mal. É uma outra história. Então, aí você tá mudando o sentido da frase inteira. Por isso que é importante saber como usar as conjunções. Não sei se ficou claro, porque o sentido do por isso é diferente. Entendeu? Entendeu? Tá bom. Vocês quiserem que eu explique com outro exemplo também? Acho que podemos ir para a próxima, então. Aqui a gente começa já as subordinativas.
Então, de novo, eu não vou falar muito sobre a estrutura hierárquica das coisas, mas isso é o que acontece com as subordinativas. Depois a gente vai estudar isso melhor mais pra frente. Então, a gente tem integrantes. A integrante é uma conjunção que só estabelece hierarquia, não tem, tipo, um sentido junto com ela. Por isso que eu acho que ela é a mais difícil das subordinativas, e a gente vai vê-las depois, com mais calma, porque elas têm totalmente a ver com sintaxe, a estrutura delas, assim, não tem a ver com sentido, que nem as outras que a gente estava vendo. Então, assim, não se assustem com as integrantes. Aí a gente tem as causais, que expressam causa, motivo, comparativas, que fazem comparação, concessivas, que fazem exceção, conformativas, que falam que alguma coisa está conforme a algo, que está de acordo com algo, as consecutivas, que dizem respeito à consequência, temporal de tempo, as finais de finalidade e as proporcionais de proporção. Aqui tem uns nomes que eu acho que são um pouco mais complicados, por isso que eu quis deixar, assim, tipo, consecutiva, consequência. É meio tosco, assim, o nome, né? Mas tem umas que são mais tranquilas, mas, enfim. Quis deixar o sentido aqui meio listadinho para vocês. Vamos para os exemplos todos. Nossa, por que isso está acontecendo toda vez? Tá bom. Integrantes. Elas introduzem oração subordinada com função de substantivo. Isso a gente vai ver mais para frente. Aqui o que eu estou querendo dizer é que, assim, os substantivos, eles exercem alguns papéis dentro da sintaxe, que só substantivos podem exercer. Mas, às vezes, a gente pode colocar uma oração no lugar de um substantivo. E aí, essa oração vai ter o papel que esse substantivo teria. Meio isso. Só que a gente vai ver isso direito na aula de sintaxe. Inclusive, a gente vai estudar todas as funções que os substantivos podem ter ainda. Então, essas conjunções integrantes são que e se. Só essas duas. E eu coloquei 2 exemplos. Ela ainda não disse se vai ou não na viagem. E ela me explicou que estava doente ontem. Eu não sei se vocês querem que eu explique isso com a sintaxe, porque a gente não chegou em sintaxe ainda, mas se vocês acham que eu posso explicar, eu posso dar uma pincelada assim para vocês, por cima. O que vocês acham? Eu não quero que fique muito denso. Acho que uma introdução hoje é válida. Bom, vamos tentar então. Aqui. Ela ainda não disse se vai ou não na viagem, certo? Aqui eu Certo. não vou dar a função de todos os termos, porque tem umas coisas que vai demorar para a gente ver mesmo na sintaxe, mas vamos pensar no verbo. Qual que é o verbo antes da conjunção? É o disse. O disse, a gente vai estudar que ele precisa de um objeto. Um objeto sem preposição, então um objeto direto. Só que a gente já sabe que ela é o sujeito. Ela disse, tá até concordando, certo? O que ela disse? O que ela disse é o objeto. Ela não disse se vai ou não na viagem. Esse se vai ou não na viagem é todo o objeto de disse. Então, ele é a função objeto do disse, certo? Só que o objeto é uma oração inteira, é se vai ou não na viagem. E o que deixa possível a gente usar isso como um objeto é a conjunção se. A conjunção se faz essa ponte da oração vai ou não na viagem com o verbo disse. Vou fazer isso, a mesma coisa com a frase de baixo. Então, ele me explicou que estava doente ontem. Aqui a gente tem o primeiro verbo, explicou. A gente tem o sujeito, ele. E me, a gente viu isso na aula de preposição, mas eu acho que pode ter ficado meio esquecido. O me é um pronome oblíquo, certo? Da primeira pessoa. Então, como ele é oblíquo, a gente sabe que ele é um objeto também explicou. Então, explicou já tem o objeto me, certo? Só que esse é um objeto indireto. Isso é uma coisa muito complexa, então eu não vou explicar muito a fundo, mas assim,
Explicou, nesse caso, tem dois objetos. Tem um objeto indireto, que é o me, e o objeto direto. Onde está esse objeto direto? É a oração inteira seguinte, que estava doente ontem. Ele explicou o quê? Ele explicou que estava doente ontem. Para você conseguir usar que estava doente ontem, essa oração inteira, como objeto de explicou, você precisa da conjunção que faz essa ponte da oração inteira com o explicou. E só assim você consegue usar esse que estava doente ontem como um objeto de explicou. Isso ficou claro? Foi um pouco avançado, eu nem expliquei para vocês direito o que é objeto ainda, mas acho que como, assim, um spoiler das próximas aulas de sintaxe é válido. O que vocês acharam? Como spoiler, ficou muito bom. Deu para entender. Tá bom. Sintaxe é o sentido da frase? Qual que é o significado? Então, sintaxe é quando você estuda a relação entre as palavras na oração, né? Então, aqui a gente está estudando as classes de palavras, a gente está estudando as palavras meio que sozinhas. A gente estuda o que elas são, como elas se comportam e tal, mas a gente não estuda a relação dentro da frase. Quando a gente estuda a frase inteira, a relação dentro da frase, isso é sintaxe, que é nosso próximo tópico grande, assim. A gente está falando das últimas classes de palavras. Essas são as últimas, a gente termina hoje. E a próxima aula que a gente vai ter vai ser sobre formação de palavra, que é ainda dentro de morfologia. E aí depois a gente começa a sintaxe, que a gente vai começar a estudar sujeito, predicado, como que o verbo tem objeto direto. Isso tudo é dentro da sintaxe. Então a gente estuda como que as partes da oração se relacionam. Basicamente isso. Então, isso que eu falei agora é uma análise de sintaxe, da relação entre as partes dessas frases. Não sei, ficou de boa isso? Aham. E o que é objeto mesmo? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver, mas é assim, são como complementos do verbo. O verbo, ele precisa de coisas junto dele para ele ficar com um sentido inteiro. Então, eu não quero me delongar muito, porque a gente vai estudar isso depois. Assim, acho que mais não na aula que vem, na próxima, já é aula sobre isso. Mas é assim, para o verbo ficar completo, ele precisa de coisas junto dele. E essas coisas junto dele a gente chama de objeto. Então, quem diz alguma coisa sempre. Ele não está só dizendo. Ele está dizendo alguma coisa. Esse alguma coisa do verbo dizer, por exemplo, é o objeto do verbo dizer. Não sei se isso ficou muito claro, mas sim, muitos verbos têm objeto, não são todos. A gente vai ver isso com calma. Mas isso é uma parte que a gente não está estudando por enquanto. Foi só realmente um spoiler mesmo. Isso aí. Tudo bem para continuar? As conjunções integrantes são complicadinhas mesmo. Eu queria deixar elas para depois, mas eu tinha que mostrar elas para vocês que elas existem, pelo menos. Pode passar, já entendi. Fica tranquilo, vocês podem perguntar quando vocês quiserem, tá bom? Enfim. Os pras causais. Então a gente tem porque, pois, como em início de oração, já que, uma vez que, visto que. Eu já prevejo vocês me perguntando por que esse pois está aqui e estava antes também. Essa diferença tá nessa coisa de ser subordinativa ou coordenativa. Isso a gente vai estudar mais para frente em sintaxe. Então, eu vou deixar isso meio no suspense por enquanto. Vamos ver os exemplos. Ele me disse porque chegou tarde ontem. E a União Ibérica ocorreu, visto que não havia herdeiros diretos da família real portuguesa. Então, aqui a gente está dizendo, por exemplo, no primeiro exemplo, qual a causa. Nossa, gente, será que eu errei o negócio? Não, tá certo. A causa do anterior. Isso tá claro para vocês? É meio isso.
Então, nesse primeiro exemplo, ela entra em causal porque ele tá explicando, ele tá dando as causas, entre muitas aspas, dos motivos dele ter chegado tarde. Ele tá dando os Isso, motivos de ter chegado tarde, isso. por isso que Quando você entra em tem causa. isso, isso. Quando você tem essa ideia do motivo, da causa, sempre é causal. As relações de sentido dentro da subordinativa são um pouco mais difíceis de entender do que das coordenativas. É um pouco diferente do que a gente estava vendo antes. Exatamente por causa dessa relação diferente que as partes têm. Então, fica um pouco mais complicado a gente entender. Mas, assim, tem uma relação de o porquê ele expressa, tipo, um motivo. É o sentido dele. Por isso que a gente coloca ele como causal aqui, entendeu? Entendi, obrigado. Tá. Tá bom. Aqui a gente tem as comparativas. Mais, menos, maior, menor. Nossa, aqui eu coloquei maior 2 vezes, né? Maior, menor, pior, melhor do que. Aí, então esse do que eu coloquei porque você pode usar com todas essas coisas. Então você pode usar mais do que, menos do que, maior do que, menor do que, pior do que. Isso é tudo comparativo. Tal qual, como ser, assim como, tanto quanto. Vou coloquei alguns exemplos. Esse sorvete é melhor do que o outro. A menina ri, tal qual sua mãe. Ele sempre agiu como se não tivesse intenção de mudar seus hábitos. O sorriso dele brilhava tanto quanto o sol. Estabelece uma comparação entre as duas partes. Então, aqui eu só queria chamar a atenção, porque quando a gente fala no dia a dia, a gente fala esse sorvete é melhor que o outro. A gente não coloca o do, né? Mas na hora de escrever tem que colocar o do, senão fica informal. Fica uma coisa da fala. Então, esse sorvete é melhor do que o outro. Tipo, se a gente fosse escrever isso numa redação, teria que ser com o do, entendeu? Por isso que eu coloquei esse como primeiro, porque eu acho que é importante a gente lembrar. Às vezes a gente esquece disso ou nem sabia disso. Enfim. Tem algum problema com algumas comparativas? Alguma dúvida? Então, vamos para a próxima. Aqui a gente tem as concessivas. As concessivas são as exceções. Então, a gente tem embora, ainda que, mesmo que. Vou almoçar pizza, ainda que não seja saudável. Eles ficam no shopping a tarde toda, embora não tivessem dinheiro algum. Ela ficou a tarde toda vendo séries, mesmo que precisasse estudar. As concessivas, elas têm um pouquinho da ideia de contradição, certo? Então, assim, almoçar pizza não é de acordo com ser saudável, que é o primeiro exemplo. Mas eu vou mesmo assim almoçar pizza. Então, eu tô fazendo uma exceção da coisa de ser saudável, é uma contradição com a coisa de ser saudável, mas que é como se eu estivesse abrindo uma exceção para essa coisa de ser saudável. Isso acontece com as outras fases também. Vocês têm alguma dúvida com as concessivas? Não? Tá bom. Bom, vamos para a próxima. Aqui a gente tem as condicionais. Eu acho as condicionais um pouco mais fáceis de entender, né? Então a gente tem, elas estabelecem uma condição. É meio uma coisa meio chantagista, eu acho também, condicional. Mas enfim. Então a gente tem se, caso, contanto que, desde que, a não ser que, a menos que. Então, se você for, eu vou. Uma frase famosa. Caso essa banda toque, eu compro o ingresso do festival. Contanto que você me ajude com português, eu te ajudo em matemática. A não ser que você vá, a festa vai ser muito sem graça. A menos que ele me peça desculpas, eu vou ignorar o João. Então, assim, aqui ele está estabelecendo condição para uma coisa acontecer.
Então, é meio isso, assim. Não sei, vocês têm algum problema com isso? Alguma dúvida? Exemplos? Bom, acho que vamos para o próximo, então. Aqui a gente tem as conformativas. Essas são bastante frequentes, assim, em notícia, em texto, na redação também, né? Enfim. Conforme, consoante, segundo, como. Então, a gente usa isso aqui segundo sempre que a gente vai citar alguém, né? Eu coloquei um exemplo aqui mais pra frente. Vamos ler todos os exemplos, então. Ele agiu conforme as leis. Então, ele está agindo de acordo com as leis, né? Está seguindo as leis. Consoante ao que expressa com as palavras, ele se sentia arrependido. Então, aqui eu estou falando que uma coisa está de acordo com a outra, certo? Segundo o crítico, não importa se a personagem traiu seu marido. Aqui é uma referência para quem não pegou a Dom Casmurro. Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso depois no próximo debate de literatura que tiver, né? Enfim. Esse segundo que a gente vê aqui é bastante comum na hora que a gente usa a redação. Tá? Aqui poderia ter sido um nome de alguém. Então, sei lá, estou falando de segundo Newton, a gravidade, blá, blá, blá. Isso aqui a gente usa para dizer que a que eu estou falando está de acordo com o que tal pessoa falou. E elas são bastante importantes, né, para a gente dar base para nossos argumentos, né? Porque se a outra pessoa que é importante está falando, não sou eu que estou falando, é outra pessoa. O que eu estou falando está de acordo com ela, então você não pode discordar de mim. É basicamente isso que a gente usa na redação, né? Enfim. Aqui, como disse anteriormente, eu quero um emprego. Então, aqui está dizendo que o anteriormente está de acordo com o agora, está de acordo com eu quero um emprego. Vocês têm algum problema, alguma dúvida, colocação, qualquer coisa que vocês querem falar sobre as conformativas? Tá bom, então, vamos para a próxima. Agora a gente tem as consecutivas. Elas trazem uma consequência, a ideia de consequência da principal. Então, tanto que, tão que, tamanho que, tal que, mas aí a gente tem que... Eu coloquei isso aqui entre parênteses porque tem um espaço aqui. Então, tem palavras aqui entre essas palavras aqui e o quê? Tem uma coisa aqui no meio. Enfim. De sorte que, de modo que, de maneira que, de forma que. Então, foi tamanha emoção que desatou a rir. Ela falou tanto que perdeu a voz. Ela não dormiu à noite, de maneira que cochilou a aula toda. Então, vocês reparam que essas conjunções, elas estão na oração que trazem a consequência da primeira. Então, era a emoção, trouxe como consequência a risada. Falar muito trouxe a consequência perder a voz. Isso também pode ter aquela relação que eu expliquei para vocês antes, que eles podem cobrar. O que a primeira parte quer dizer, o que a segunda parte quer dizer. Então, por exemplo, a primeira parte aqui, ela falou tanto, é a causa, que perdeu a voz e a consequência, certo? Então, algo aqui? Que vamos para a próxima. Temos as temporais. Quando, logo que, depois que, antes que, sempre que, desde que, até que, assim que, enquanto, mal. Só que aqui a gente tem que lembrar que algumas dessas temporais parecem muito os nossos advérbios, só que elas não estão sendo usados como advérbios aqui. Então, esse quando aqui não é advérbio. Esse mal não é advérbio. Então, eu dou um exemplo aqui para vocês. Mal a luz havia apagado, o filme começou. Então, esse mal não está sendo usado como advérbio. Ele está dizendo que, tipo, o tempo mal passou, nesse sentido. Não é um sentido de mudar
o sentido do verbo. Aqui ele está fazendo uma relação de tempo entre a primeira oração, a luz havia apagado, e a segunda, o filme começou. Então, outro exemplo é: ficamos tão tristes assim que soubemos da tragédia. Eu acho que esse mal a luz havia apagado, o filme começou, é um bom exemplo daquelas que a gente tinha falado antes, de conjunções acidentais. Você lembra que eu falei disso agora? Então, acho que esse é um bom exemplo, mas ainda estou devendo para vocês exemplos melhores daqueles que eu falei lá em cima. Algo aqui? Algum comentário? Certo. Para a próxima. Agora a gente tem as finais. Para que, a fim de que. Então, as finais, elas dizem finalidade. Eu lembro que eu usava bastante as finais, essa para que, a fim de que, no último parágrafo da redação do Enem. Eu não sei como vocês estão fazendo a redação do Enem de vocês, mas no último eu colocava sempre a proposta de intervenção. E aí, da proposta de intervenção, eu colocava para que aquela proposta tinha que ser feita. Então, eu colocava, sei lá, tinha que fazer uma campanha para que o público ficasse conscientizado. Então, elas são bem importantes também. Enfim, eu coloquei aqui 2 exemplos. Nos esforçamos bastante para que o bolo ficasse bom. Dormiu a manhã inteira a fim de que se recuperasse da doença. Então, esse para que o bolo ficasse bom expressa a finalidade do esforço, do esforçar bastante, entendeu? Eu acho ruim esse nome finais, mas enfim, né? É de finalidade. Algo aqui? Enfim, vamos para a próxima, então. As proporcionais. Aqui a gente tem a proporção que, a medida que, ao passo que. Então, os exemplos. Quanto mais preciso de dinheiro, menos ganho. À medida que comia a barra de chocolate, se sentia mais feliz. Quanto mais contava a amiga sobre suas angústias, mais simples os problemas lhe pareciam. Então, é uma coisa que vai acontecendo junto com a outra, proporcionalmente. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Eu preciso de um pouco mais de dinheiro, aí na mesma proporção aumenta, diminui o quanto eu ganho. Entende? Tem essa proporção, que é estabelecida por essas conjunções. Então, podemos seguir? Beleza. Aqui eu queria destacar um pouco a relação de sentido com a conjunção mais. Também com apesar, né, que eu coloquei aqui. Isso é uma coisa para vocês se atentarem, que é assim, a conjunção... Nossa, eu escrevi errado, gente, que absurdo, eu coloquei mais com i. Nossa, isso está muito errado. Eu preciso editar todo esse slide, gente, tá cheio de erro. Como assim? Enfim, desculpem. Mas, sem o i, pelo amor de Deus, a conjunção mas sempre introduz o argumento mais forte. E a conjunção apesar sempre introduz o argumento mais fraco. Então, aqui. Ela era bonita, apesar de ser manca. Aqui eu tô dizendo que ela ser bonita é mais importante do que ela ser manca. Só que quando eu digo ela era bonita, mas era manca, ser manca é mais importante do que ela ser bonita. Isso é importante na hora de vocês escolherem qual dos dois usar, ou na hora que alguém usa, é importante vocês notarem o que a pessoa está querendo dizer. Se a pessoa usa apesar, ela está ressaltando que a pessoa era bonita e que ela ser manca não é importante. Agora, se ela está falando que ela era manca, se ela usa um mas, ela está dizendo que não importa que ela era bonita, importa que ela era manca. Vamos para o próximo exemplo.
A economia vai bem, mas a sociedade vai mal. Aqui eu tô ressaltando que a sociedade vai mal. Isso para mim é mais importante. A sociedade ir mal é mais importante. Agora, a economia vai bem, apesar de a sociedade ir mal, eu tô querendo dizer que a economia é mais importante que a sociedade. O que vocês têm alguma coisa com essa relação de sentido? Isso eu acho bem importante, na verdade. Bom, se não tem nada, acho que a gente pode ir para seguindo. De boa? Oh, que bom que você acha. Ótimo. Então agora eu vou falar um pouco de coesão e coerência com as conjunções. A conjunção ela é muito importante para dar uma direção argumentativa no texto. Ou seja, para conectar as ideias num texto argumentativo de modo a direcionar as ideias para que fiquem de acordo com a ideia defendida. O que eu estou dizendo aqui? Na hora que você vai escrever um texto, ou na hora que alguém escreve um texto, as conjunções que a pessoa escolhe usar, elas fazem toda a diferença para os argumentos dela. Por quê? A conjunção é que dá a ideia, dá a relação entre as ideias, é que dá com o argumento mais forte, é que ressalta uma ideia e não outra. Então, assim, ter ideia de qual conjunção você está usando, ou na hora de você ler um texto, prestar atenção quais as conjunções que estão sendo usadas, principalmente num texto que está argumentando, que está tendo uma opinião ali, isso é muito importante na hora de você avaliar qual que é o argumento do texto e o que ele está defendendo. E também é muito importante na hora de você escrever e para colocar as conjunções certas de modo que elas sejam úteis para o seu argumento. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, é um exemplo só, né? Mas assim, com as conjunções diferentes, para vocês verem como a conjunção faz muita diferença na hora de você escrever um texto. Então, a prefeitura fará muitos investimentos na pavimentação, embora as ruas estejam esburacadas. Vocês concordam que essa frase está meio estranha? Porque, assim, como que a prefeitura pode... Assim, é isso que eu queria chamar a atenção, a diferença de coesão e coerência. Aqui, a ideia de a prefeitura fazer investimentos na pavimentação faz muito sentido com a rua estar esburacada, entende? Então, essa relação é coerente. Agora, eu usar o embora aí não faz sentido. Porque o embora tem um sentido de adversativo. Então, não tem como você colocar... Porque a primeira frase, ela não combina com a outra, que é o que o embora está falando. Elas não são dissoantes, elas estão dizendo uma coisa que faz sentido uma com a outra. Então, não faz sentido eu usar o embora, entende? Agora, se eu coloco a prefeitura fará muitos investimentos na pavimentação, pois as ruas estão esburacadas, agora faz sentido. Agora eu tenho coesão. E apesar de no primeiro exemplo, as ideias terem sentido uma com a outra, exatamente, é como se você estivesse refutando a sua própria argumentação, sendo que as ideias em si, elas estão certas, entende? Tipo, não tem nada de errado com as ideias das frases em si. Agora, o embora, ele cria essa troca de ideia que não faz sentido com o meu argumento. Agora, o pois faz todo sentido, porque eu estou dando continuidade à linha de raciocínio. É isso que é coesão. É você usar os elementos de ligação do texto. Então, você usar preposição e usar conjunção de acordo com as ideias. E a coerência quer dizer você ter as ideias que têm sentido uma com a outra. Seria incoerente, sem coerência eu dizer, por exemplo, a prefeitura fará investimentos na pavimentação, embora o hospital esteja... Se bem que aí até faz sentido, né? Mas, enfim, eu colocar uma ideia que não tem nada a ver uma com a outra é tipo, sei lá, eu falar que a lua está cheia, embora o sol brilhou ontem. Tipo, entende que a ideia não tem nada a ver uma com a outra? A ideia não tem nada a ver uma com a outra, é coerência. Agora, você usar as conexões certo, isso é coesão. E as duas coisas dão ponto no Enem. E dão ponto muito ponto.
Então, prestem atenção. Uma coisa que eu ia chamar atenção para vocês é que usar... Eu não sei como que vocês estão tendo aula de redação, mas usar a conjunção adversativa na redação é muito perigoso. E vocês têm que fazer isso com muita atenção se vocês forem usar. Por quê? Na hora que você está fazendo uma coisa adversativa, você está discordando das coisas que você escreveu antes. Porque é isso que as adversativas fazem. Se você está discordando da coisa anterior para formar uma mais importante, certo? É o que o mais faz, por exemplo. Então, tomem cuidado na hora de usar as adversativas na redação, porque você pode acabar se contradizendo. Tipo, você pode acabar querendo dizer uma coisa, tipo, anulando o que você falou antes. Outra coisa que eu ia falar é que você tem que, sim, que nem eu estava falando, tomar cuidado com o sentido da conjunção que você está usando. Então, aqui, embora temos sentido de ser adversativa, essa é a natureza dela, e pois aqui está antes do verbo, então aqui está sendo explicativo. Então, essa é a natureza do pois. Você tem que saber qual que é a natureza da conjunção que você está usando. Então, é o que eu fazia, né? Preparar algumas que você gosta mais, treinar os elos bastante e ter elas com antecedência na cabeça. É uma coisa que, assim, sei lá, acho que praticamente todos os meus amigos que estudavam comigo no cursinho faziam isso. A gente pegava e escrevia as redações sempre com as mesmas conjunções, o que parece meio tosco, né? Mas, tipo, sei lá, eu gostava muito de usar portanto. Então, eu sabia usar portanto. Eu sempre usava em toda redação portanto. Eu usava sempre assim. São conjunções que eu tinha na minha cabeça e na hora que eu escrevi eu já tinha elas muito certas, tipo, o significado delas, como usar elas, e isso eu acho bastante importante para vocês, tipo, falar para vocês isso. E, enfim. Gente, eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Alguma colocação, algum ponto que vocês querem falar? Porque aqui acabou já. Aí agora eu vou passar só o que é... Eu vou dar para vocês a lista de exercício da aula 4, que não está totalmente pronta ainda, porque eu tive problemas técnicos, mas eu vou lançar para vocês muito em breve. E aí eu queria perguntar se vocês querem que eu passe uma tabela com várias conjunções e assim as ideias principais. Eu usava muito tabela, assim, tipo, quando eu estava fazendo redação para estudar para o Enem, aí eu pegava essa tabela, lia a tabela, falava, tipo, nossa, eu vou usar essa hoje. E eu encaixava no texto, dava um jeito de encaixar. E é legal para treinar você usar e ver qual você gosta mais e tal. Tipo, ter uma coisa resumidinha. Não sei, se vocês quiserem eu posso... Sim, eu já tenho a tabela, é só mandar para vocês, basicamente. Tá bom, então. Vou anotar aqui para tabela. Gente, vocês querem falar alguma coisa? O que vocês acharam da aula assim online? Ficou melhor? Ah, que bom. Eu acho que assim é legal pra gente trocar ideia assim, durante a aula, se eu não expliquei alguma coisa de um jeito que vocês não entenderam, assim, dá pra eu explicar de novo. É bem legal mesmo. A aula ao vivo é tudo, né, gente? É muito melhor, mas assim, é o que temos pra hoje. Eu acho que assim ficou melhor mesmo. Isso aí, é isso, gente. Eu vou passar depois a lista de exercícios e a tabela para vocês. Então, vocês preferem que eu mande no grupo as coisas? Ou... Eu vou colocar no Drive de qualquer jeito, mas vocês querem que... Ah, então. A UFTM não volta, não. Com certeza, mês que vem, não. Sinto muito. Ele já até... Sorry. Talvez setembro, outubro, mas assim... Eles estão todos tão enrolados, né? Olha isso, tá gravando a aula eu falando isso, mas enfim. Eles são meio enrolados, aí não vai voltar, eu acho que, sim, setembro, só se for no final de setembro. Porque, para o pessoal da graduação, eles colocaram pra gente, tipo, um semestre emergencial, assim, tipo, que nem vai ser 6 meses, vai ser, tipo, agora de julho até setembro, final de setembro. E a gente vai ter, tipo, aula online, não sei o quê. Então, com certeza, até final de setembro não vai ter aula presencial.
Mas é isso, gente. Mais alguma coisa? Que isso, gente. A gente se vê, então. Eu que agradeço vocês. Eu acho o máximo da aula, assim. Às vezes me empolgo, fico falando rápido, mas acho ótimo. Então, gente, participa das discussões do livro, se vocês puderem, depois, se vocês tiverem tempo e tal. Foi muito legal hoje. E é isso. Então, vejo vocês depois, para a próxima aula.